3:16 até o 18. E você aproveita e já deixa marcado Atos 20, 33 até o 35. Primeiro João 3,16. Todos encontraram? Outra. João, irmão, João, tá? João 3,16. É primeiro, porque nós temos dois textos, tá bem? Nós temos dois textos. O primeiro texto é o texto de João, tá bom? O primeiro texto é o texto de João 3,16, um texto que a gente conhece. O segundo texto é o texto de Atos, capítulo 20, o 35. Do 33 até o 35. O pedido que temos feito é que a gente possa utilizar sempre Bíblia. Tá bem? Abra a sua Bíblia. Traz Bíblia para a igreja. Às vezes pode até ser cômodo, né? Vir com celular e estão aí nos aplicativos mesmo, às vezes facilita. Mas com esse retorno, né, irmãos, da simplicidade, lembra disso? O retorno à simplicidade. O retorno às nossas origens, que às vezes nós nos perdemos. Então, olhar, pegar na Bíblia, escrever, riscar, marcar, é bom. Também é especial, inclusive. Tem um sentido diferente, sabia? Tem um sentido diferente. Isso é pedagógico. E aí eu gostaria de desafiar você que traga a Bíblia para a igreja. Com teu caderninho. Traz Bíblia, que as pessoas, você desça do seu prédio e as pessoas zombem de você. Crente, velho, não tem problema. Somos crentes mesmo. Nós vamos fazer isso mesmo. Foi Jesus que me amou e isso aqui é a minha regra de fé e prática. Deixa falar. Segura o cuscuz. Não tem problema. Não é? Então, o texto de João, ele vai dizer, porque Deus, todos encontraram? João 3. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Bênção. Quem nele crer não é condenado, mas quem não crê vai ser condenado. Já está condenado, não é? E aí nós sabemos muito bem que ele vai dizer que já está porque nós nascemos condenados. Também nós já nascemos condenados. O pecado adâmico nos contaminou. Contaminou a mim e a você e contaminou toda a humanidade. E nos fez perder a liberdade em Cristo Jesus. E por isso todo aquele que crer será salvo. Aquele que não crer não será condenado. Porque já está. Não é? Por não crer, ele está condenado por não crer na salvação, na esperança, naquele que é o caminho, naquele que pagou o preço. Que se chama Jesus, o Filho unigênito de Deus. Eu preciso agora que você vá para Atos. Capítulo 20. Do 33 ao 35. Lembre-se que o tema da nossa série, nós encerramos a série hoje, tá, irmãos? Esse mês inteiro pregando sobre finanças. E aí nós encerramos hoje. A quarta mensagem é sabedoria para a vida financeira. E hoje a mensagem, o tema da mensagem, se você inclusive quiser registrar, e é bom que registre, irmão. É bom que anote. Para que o negócio fique pegajoso na nossa mente. É amor e generosidade. É o tema da quarta mensagem, tá? Amor e generosidade. Em Atos 20, 33 e 35, ele vai dizer: não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Isso é Paulo dizendo, tá bem? Paulo estava indo para Jerusalém, para esse movimento é legal aqui, até contextualizar um pouco. Paulo, irmãos, ele chegava na cidade, vou levantar,
Irmãos, eu estou numa agonia nessa roupa tão grande que se eu pudesse eu tirava. Ô, agonia, menino. Estou mesmo, eu fico agoniado. Até eu chegou e falou assim, hoje a sua roupa está pronta. Aí eu já olhei para a roupa, já fiquei... Aí botou uma meia com sapato apertado. Mas Paulo, ele chegava nas cidades, olha que negócio especial. Ele chegava na cidade e ele pregava o evangelho. E não tinha aquele movimento de dizer assim, eu vou lhe botar agora no seminário. E quando você passar 2 anos no seminário, você vai tomar de conta da igreja, desse povo. Não, ele chegava, ele pregava o evangelho. E vocês sabem que Paulo ele era itinerante, né? Ele ia pregando o evangelho e ele pregava para judeu e para gentil. Não me importa, meu amigo, se era ladrão, não importa, não importava quem era. Ele ia lá e pregava. E aí ele chegava, pregava na cidade, um grupo de irmãos se convertiam e automaticamente ele chegava e dizia assim, você toma de conta do povo. Ah, irmão, naquele tempo tinha gente corajosa, não era? Não. Você toma de conta do povo. Cuida do povo aí. Eu não sei como fazer, o Espírito vai lhe conduzir. Irmãos, o Espírito ainda conduz. Vai continuar conduzindo, não tem problema. Não tem problema, o Senhor vai continuar nos conduzindo. A não ser que sejamos medrosos, covardes. Mas se tivermos coragem de nos colocarmos à disposição para que o Senhor faça, Ele vai nos surpreender e nós iremos nos surpreender. Aí Paulo, irmãos, ele se reúne, depois você lê esse texto com calma. Ele se reúne com alguns irmãos, ele estava na viagem e se reúne com os irmãos e ele vai instruir os irmãos. Ele vai instruir sobre o quê, irmão? Sobre o quê? Sobre o quê? Sobre questões financeiras, sobre como eu devo viver, para que a gente possa ser ordenado, cuidadoso, ter cuidado, não ter ganância. Quer ver? Vai para o texto. Não cobicei, ele está dizendo sobre ele, tá? Não cobicei a prata, nem o ouro, nem a roupa de ninguém. Olha, meu Deus, vai começar a falar na introdução. Menina, tu viu a roupa? Que roupa linda. Maninha, tu comprou onde essa roupa? Foi caro? Foi caro. Não cobicei roupa de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram as minhas necessidades e as de meus companheiros. Eu mesmo trabalhei, olha os preguiçosos aqui, né? Eu mesmo trabalhei, eu fui corajoso. Em tudo que fiz, mostrei-lhes que, mediante preguiça, como é que está aí na sua? Mostrei-lhes que mediante trabalho árduo, sacrificial, devemos ajudar os fracos. Entenda, eu trabalho só para mim. O dinheiro é nosso, nós inclusive já entendemos sobre isso. O dinheiro é nosso? Não, o dinheiro é do rei. E nós trabalhamos para quê? Para que Paulo trabalhava, irmãos? Não, ele trabalhava para ele, falou assim, rapaz, eu trabalho para usar a melhor roupa, eu trabalho para construir a melhor casa, eu trabalho para mim porque eu preciso poupar. Entenda, não quero dizer que isso não seja importante, muito pelo contrário. Na organização financeira, isso é mais do que importante que é planejamento. Mas a essência desse planejamento deve estar pautada em algo que é muito maior do que a minha própria vontade, que é o quê? Que é o outro, é o rei. Que é o rei. Aí ele vai dizer, eu trabalhei arduamente para ajudar os fracos, os necessitados. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que diz, a maior felicidade é em dar do que receber. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós queremos te agradecer por tua palavra instrutiva ao nosso coração. E Deus, nos conceda sabedoria, não para aquele que fala, mas para aqueles que ouvem e vice-versa, Senhor. Que o nosso coração esteja banhado com as tuas verdades. Em nome de Jesus.
amém e amém. Irmão, só para que a gente possa compor aqui a ideia, nós estudamos durante esse tempo que tudo que nós temos pertence a Deus. Lembra disso? Da primeira mensagem até hoje, né, aqueles que não ouviram, e você inclusive pode visitar nosso YouTube, então tá lá. Nós aprendemos que na vida financeira tudo que nós temos pertence a Deus, não é nosso, tá? E nós aprendemos também que nós somos servos, nós somos mordomos. Aquilo que o Senhor tem colocado na minha mão, seja pouco ou seja muito, entenda? Ó. Tá? Porque às vezes nós temos, lembra da vanglória, né? Lembra do esplendor, lembra que às vezes nós pensamos grande. Não, pense pouco. Nós imaginamos que mesmo o Senhor nos dando pouco, ou um salário, ou meio salário, ou R$100 por mês, esse negócio pertence ao Senhor e eu sou servo de tudo isso. Irmãos, aquilo que nós temos, nós somos servos. A casa que eu tenho, eu preciso ser servo do Senhor, cuidando, zelando muito bem. E aí, nós aprendemos que a gente precisa ser servo fiel. Eu preciso ser servo, mas não servo infiel, eu preciso ser um servo fiel. Nós também aprendemos que, inclusive na mensagem anterior, que a fidelidade, nós precisamos ter fidelidade, irmãos, nas questões das dívidas. Nós necessitamos, a fidelidade do servo envolve um cuidado permanente com as dívidas, onde muitas vezes são fruto de materialismo, consumismo, intemperança. Está fazendo dívida, isso semana passada, está fazendo dívida para quê? Aí olha que negócio legal. Cochilão, que eu nem comecei. Se eu pudesse trocar essa camisa, é uma agonia. Nós fazemos dívida, irmãos. Pastor, primeiro, esse negócio tem a ver, eu vim para a igreja, ouvi sobre o evangelho. O que tem a ver, pastor? Esse negócio de vida financeira com o evangelho, irmãos, tem tudo a ver. Aquele que crê em Jesus como único e suficiente Salvador, ele precisa estar organizado na vida física, comer bem, comer com qualidade, academia, caminhada. Aquele que crê, escuta, irmãos, aquele que crê, ele precisa entender o plano do Senhor para a vida. E aí, se você não entender, o Senhor vai lá e manda para o hospital. Porque quando o Senhor tem plano conosco, para mim e para você, Ele encurrala você, se você não entende. E esse dias eu ouvi um negócio interessante que dizia que aquilo que eu dou para o meu corpo, eu recebo. Aquilo que eu dou para o meu corpo, eu recebo. Vou comer demais, tá massa, tu vai pipocar, Ele vai te devolver. Então aquele que crê, escutem, aquele que crê, entendendo o que vida financeira tem a ver com vida espiritual, irmãos, aquele que crê, ele precisa entender que eu sou espelho para o mundo. Jesus é o meu espelho por excelência e nós somos o espelho para o mundo. Eu sou a resposta para o mundo, porque eu sou igreja, irmãos. Eu sou igreja. E aí nesse entendimento, vida física, vida emocional. Olha que doideira, eu compro, faço dívida, desesperadamente, pego o cartão e quebro o cartão. Quebre você, meu filho. O cartão tem culpa, meu filho? O cartão tem culpa? Ele não tem culpa, é a força do materialismo, do consumismo, emocional, prazer. O que vida financeira tem a ver, irmãos, com a emoção? O que vida financeira tem a ver com emoção? Eu estou triste, eu compro. Eu estou feliz, eu compro. Eita, irmã, ajeita o cabelo. Não é?
Se eu não tenho um cartão, lembra? Se eu não tenho um cartão, eu peço do vizinho, eu peço do amigo. Aí daqui a pouco eu não pago. Aí aquele que era meu amigo se torna inimigo. Meu amigo. Que você não gostaria que fizesse com você? Lembra da irmã da Avon? Perde amizade. Ela quer unicamente vender o produto da Avon para você, ela quer receber. Aí semana passada a gente observou, irmão, sobre vida financeira que é fruto de uma desobediência. Se eu compro por conta do materialismo ou do consumismo e da intemperança, da falta de controle. Além disso, nós compreendemos durante esses dias que nós precisamos buscar bons conselheiros e não se deixar envolver pelas seduções dos esbanjamentos, sem mencionar a integridade da nossa relação com o dinheiro, que é essencial para desfrutarmos da bênção do Senhor. Nós já falamos sobre isso. E aí, prática, algo tangível. Meu amigo, se você está perto de alguém que compra desesperadamente, se afasta dele. Desaparece. Tem gente que se controla, irmãos, tem gente que não se controla. Mas entenda, não vamos comprar um carro não. Vamos para o lanche, vamos comprar um lanche, vamos lanchar. Ei, maninha. Eita, alguém mijou aqui. Alguém derramou água aqui. Desculpa. É água, é? Deixa eu me encontrar. Eu estava onde? Não precisa ser coisas grandiosas. Por exemplo, o cara se atolar, entendeu? O cara se atolar em dívidas, né, suntuosas. Não, vou comprar um apartamento no altiplano. Não, meu filho. Nós nos atolamos, irmãos, em todo dia pedir comida fora. Nós nos atolamos em não se contentar com as 10 camisas que o cara tem no guarda-roupa. Nós não nos contentamos, irmãos, nós nos atolamos quando nós vamos toda semana, você tem um convite para o aniversário e você tem que comprar presente. Nós nos atolamos em dívidas, irmãos, nós não temos sabedoria. Entenda que durante todo esse tempo nós falamos sobre fidelidade no simples. Porque ninguém é rico aqui. O cuidado deve ser no simples. A renda per capita de Valentina, dessa região, é menor do que a renda per capita do Altiplano da Vida ou do Bessa da Vida. Eu já fiz a avaliação. Então a ideia aqui, que nós, durante esse tempo, irmãos, estivemos trabalhando, inclusive, né, tem a ver com a nossa integridade. Escutem, vida financeira tem a ver com a minha integridade. Tem a ver com integridade que tem um relacionamento de fidelidade. Fidelidade com o Senhor e fidelidade com o outro. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre, de manhã me deram meia hora. Agora já me deram 26 minutos. Mas hoje eu queria que a gente trabalhasse um pouquinho, irmãos, dentro desse último capítulo aqui. E tentando meio que concatenar a ideia sobre as questões mais importantes nessa dinâmica da economia, entenda. Vida financeira, vida econômica, ela é extremamente importante dentro da nossa casa, para o nosso casamento, para você mesmo, para a sua satisfação, para o seu prazer, para a sua felicidade. E tem a ver com o reino. Impacta diretamente ao reino.
E aí aquela ideia da roda da vida, vida física, vida emocional, vida relacional, vida familiar, vida espiritual, as coisas elas não estão separadas, elas são cíclicas. Elas não são separadas, elas não estão em caixinhas diferentes. A nossa vida ela é cíclica. Uma coisa interfere na outra. E aí, eu queria que você colocasse como ponto 2, generosidade como a marca da verdadeira fé. Hoje o tema é amor e generosidade. Generosidade como a marca da verdadeira fé. 2.1, para aqueles que estão registrando. 2.1. Qual deve ser a nossa atitude ao dar, ao contribuir? Isso é uma pergunta, tá? Qual deve ser a nossa atitude ao contribuir ou dar? Ao escrever o Evangelho de João, né, o texto ao qual nós falamos ali, lemos, e aí João vai falar sobre o incomparável amor de Deus pela humanidade, e como esse amor expressou de maneira clara e real, né, através de fatos concretos, esse amor, entenda. O texto vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer. Tá bem? Qual é o tema? Amor e? Qual é a pergunta? Qual a pergunta? Irmãos, Deus nos amou de tal maneira e esse amor ele foi sacrificial, esse amor ele foi incondicional. Esse amor de Deus olha para a humanidade. Nós sabemos o texto de João é um texto que nós conhecemos mais do que, talvez seja o texto que mais nós conhecemos na Bíblia, não é? E aí quando Deus olha para a humanidade, esse amor, ele sai da ideia de ser abstrato e ele se torna concreto. O amor de Deus se torna concreto, irmãos, quando ele manda Jesus, seu Filho como único e suficiente Salvador, para morrer no meu e no seu lugar. Esse amor de Jesus, ele se torna um amor saindo da teoria e indo para a prática, quando Deus planeja entregar o seu próprio Filho, o seu maior tesouro, o bem mais precioso, em favor da humanidade pecaminosa. O amor de Deus ele se torna concreto. Qual deve ser a atitude de entregar? É ter um amor que se entregue totalmente, completamente. E aí Deus ele sai da teoria e ele vem para a prática. Quando ele pega o maior bem que ele tem, ele dá o bem mais precioso que ele tem em favor de mim, em favor de você, em favor da humanidade pecaminosa. A vida do Filho como sacrifício pela humanidade é a maior obra do amor da história. O amor de Deus transbordou em generosidade. O amor de Deus se transbordou em generosidade. O amor abstrato se transformou em amor concreto. Quando Jesus é entregue na cruz do Calvário, por amor a mim, por amor a você, de maneira misericordiosa, com compaixão e paciência, doada através de Jesus, a mim e a você. Irmãos, Deus ele não se entrega por metade. O amor de Deus, ele não veio como metade, ele veio completamente, entregue completamente. Jesus ele foi entregue completamente a mim e a você. Olha só, mas a questão aqui é o seguinte: se a temática do dinheiro e das posses é mais presente na Bíblia, como já vimos, e dar é se submeter às Escrituras. A Bíblia apresenta vários comandos e sugestões para que a gente possa praticar. E Deus é o maior exemplo de entregar todo o bem que ele tinha, toda a posse que ele tinha,
e com generosidade e caridade a vida do próprio Filho dele, do próprio Jesus, em favor da nossa vida. O autor da vida, irmãos, ou o autor da Bíblia, foi entregue generosamente no meu e no seu lugar, e ele morreu no meu e no seu lugar. Essa ideia de que se eu amo, esse amor ele não pode ser em teoria. Se eu amo, o amor ele não pode ser explicado em palavras. Quando eu digo que eu amo, irmãos, eu amo em minha casa, eu amo minha esposa, esse amor, ele deve ser transformado em prática. O amor de Deus não é um amor de utopia, o amor de Deus é um amor de prática. O amor de Deus foi um amor o qual ele se doou, ele foi generoso. Ele entregou o maior bem que ele tinha em favor de mim e em favor de você. Quando eu olho para esse texto, eu fico imaginando que nós temos vivido um tempo, irmãos, de amor de palavras. E nós não conseguimos viver esse amor por inteiro, ou ser totalmente generosos com aqueles que vivem ao nosso redor. O amor de Deus, que nós muitas vezes falamos que temos, ele não é transformado em prática no nosso dia a dia. Quer um exemplo prático? Nós temos praticamente 600 pessoas aqui final de semana. Escuta. Nós temos pela manhã em torno de 160 pessoas, 150, 160 pessoas. Nós temos à noite em torno de 440 pessoas. Mas aí eu tenho a média de quê? Eu tenho a média de quase 600, né? Quase 600 pessoas num culto, num domingo. Transformando isso em 4 cultos no mês, eu tenho para mais de 2.000 pessoas nesse lugar. Mas quando nós chegamos aqui, nós adoramos ao Senhor e nós falamos que nós amamos o Senhor e que Ele é o Deus da nossa vida e que eu reconheço que Ele morreu em meu lugar e Ele se sacrificou em meu lugar, mas nós não temos a coragem de nos sacrificarmos por uma criança, para cuidar de uma criança aqui no Kids. A gente chega aqui no domingo, irmãos, e nós nos tornamos, na verdade, domingueiros. Não é? Porque a gente vem aqui no domingo, mas durante a semana nós vivemos como se Deus ele não existisse. Nós temos a ideia do ateísmo prático. Eu tenho o ateísmo teórico, aquele que usa toda teoria para testificar que não acredita em Deus. E nós temos o ateísmo prático, que é um movimento onde nós sabemos que Deus existe, mas nós não nos doamos, nós não nos entregamos, nós não mexemos na nossa agenda, para nos esforçarmos um pouco mais. Por que eu tenho 2.000 pessoas nesse espaço e está me faltando gente na mídia? Como é que eu tenho, irmãos, 2.000 pessoas no mínimo nesse lugar e falta gente na integração? E nós não temos gente trabalhando nos presídios, nos abrigos. Falta gente trabalhando nas instituições de longa permanência. Como que nós temos 2.000 pessoas nesse lugar, mas nós não compreendemos na prática, nós compreendemos na teoria, nós não compreendemos na prática o maior gesto de amor que nós recebemos de Deus, que foi doar o maior bem que Ele tinha, que era Jesus. Quantos de nós temos a coragem de mexer nas nossas agendas? Entenda, todos nós temos agendas superlotadas aqui. Na sua agenda nunca vai sobrar espaço. No seu bolso nunca vai sobrar dinheiro. Nunca. O que é que eu tenho que fazer? Ir para o sacrifício. Dar o melhor que eu tenho, porque Deus me deu o melhor que Ele tinha, em favor de mim, em favor de você.
Aí, irmãos, tem um outro ato importante aqui, que eu gostaria que você fosse para 1 Coríntios, capítulo 13, do versículo 3. Quando Paulo, por outro lado, o apóstolo Paulo fala que o ato de dar sem amor não traz nenhum benefício ao doador. Às vezes nós fazemos por obrigação. E aí Paulo, em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 3, quando ele vai fazer esse questionamento, ou nos apresentar o ato de que doar sem amor é um ato que não tem valia. Quando o texto, o versículo, ele relata: ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas se não tiver amor, nada disso vai fazer o que, irmãos? Valerá. Amamos como? Talvez seja essa a pergunta. Assim, eu amo de que jeito? Como eu amo? Eu amo Deus como? Como tem sido essa relação, né, do meu tempo com Deus, ou a entrega da minha vida com Deus, e a demonstração muitas vezes desse amor com Deus, ele não precisa ir longe, é dentro de casa. Quando nós falamos que amamos as nossas esposas, mas a gente não consegue chegar em casa e ajudar em lavar um prato. Vixe, gente, teve gente que começou a balançar a cabeça, né? Nós falamos que amamos, irmãos, as nossas esposas, mas nós não temos paciência. Nós falamos que amamos nossos filhos, mas nós também não temos paciência. Nós falamos que o trabalho que Deus nos deu, ele é abençoado porque é o que sustenta a nossa casa, mas todavia, nós chegamos atrasados. Nós não testificamos desse amor verdadeiro, sacrificial do Senhor por aqueles que estão em torno, ou são nossos amigos, nossos parceiros de trabalho. E outra, quando eu faço por obrigação. Se não tem ninguém, eu vou lá e faço. E aí Paulo vai dizer: olha, se eu faço sem amor. Mas aí talvez, irmãos, a outra pergunta seria: mas o que é amor? Nessa ideia de vida financeira e amor, o que seria amor? O que seria amor para mim e o que seria amor para você? Olhando para esse texto de Jesus, amor é o que, irmãos? Oi? Amor é decisão, amor é o que mais? Amor é sacrifício, amor é o que mais? Amor é o que mais? Amor é entrega. Outra, amor é sacrifício nas coisas que estão sobrando? Ou é naquilo que eu mais amo fazer? Ou mais amo ter? Amor é teoria? É falar que eu amo sem gestos práticos? O que seria amor? Amor é quando nós falamos que nós amamos a Deus, mas na verdade quem conduz a minha vida sou eu. E eu faço do meu próprio jeito, da minha própria maneira. E embora eu tenha essa relação com Deus, mas tem coisas que Deus não governa, quem governa sou eu. Porque inclusive eu sou dono da minha própria vida. Eu já pedi alforria, autonomia, que foi isso que Adão e Eva pediram, foi autonomia. Eu quero ser autônomo. Queria que nós fôssemos para... Então guarda esse texto no coração, que o movimento, ele deve ser um movimento por amor. Tá bem? Esse ato, irmãos, da generosidade como marca da verdade, da fé. E qual deve ser a nossa atitude ao dar? Deve ser uma atitude
de entregar totalmente, deve ser uma atitude de fazer com amor e não fazer com mesquinharia, fazer com generosidade, através da caridade, através da doação, inclusive das nossas próprias posses. Nós nos tornamos, escutem, mesquinhos, escutem. Irmãos, nós nos tornamos cada vez mais individualistas. Nós não queremos dividir aquilo que nós temos. A igreja não divide mais. A igreja sempre retém. E quando fazemos, nós fazemos por obrigação e não por amor. Vai para uma outra pergunta. Quais as vantagens do ato de dar ou de contribuir? Quais as vantagens do ato de dar, de contribuir, de abençoar? Em uma primeira análise, o ato de dar beneficia quem recebeu, não é isso, não é? Então, quando eu dou, quando eu abençoo alguém, na nossa cabeça de pronto, o que vem é, quem está sendo abençoado é aquele que recebeu, concorda? Tem alguém necessitado, e eu senti no coração que eu devo dar, às vezes inclusive pela própria coerção social. Se eu não doar, inclusive o catolicismo vem da ideia, ainda nutre a ideia de que a maneira a qual eu abençoo, ou quantas vezes eu abençoar, esse negócio tem um movimento na vida espiritual, de salvação, não é? Então a ideia que nós temos na cabeça a priori, é que quem vai ser beneficiado é aquele que recebe. Essa pode ser a nossa primeira conclusão, de imediato, mas ela está equivocada, quando levamos em conta a economia divina. Vai para Atos, capítulo 35, 20 e 35. Olha o que o texto diz. Atos 20, 35. Ele diz: em tudo que fiz, mostrei-lhe que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Jesus, que disse: a maior felicidade em dar do que receber. Irmãos, há muito mais benefício em dar do que receber. O ato de doar tem muito mais relação com o processo de buscar por semelhança ser parecido com Jesus. Quando eu dou, eu recebo muito mais. Eu tive agora no Acre, e tinha um irmão da minha igreja, Abraão. Nós éramos ali, talvez da mesma idade. E Abraão se formou em medicina. E quando eu visitei agora o Acre, um amigo em comum, eu perguntei: rapaz, e Abraão? Eu falei: pastor, Abraão se formou, não é, em medicina, e Abraão ele sustenta 20 missionários. Mas sabe o que é mais impressionante? É porque parece que quanto mais Abraão abençoa, mais ele é abençoado. Pastor, é incrível. Ele abençoa, ele sustenta 20 missionários. E quanto mais Abraão, ele doa, ele entrega, mais o Senhor dá de volta a ele. E aí tem algumas perguntas aqui, irmão, se você quiser registrar. Quando você se sente mais feliz? Quando recebe algo de alguém, ou quando você faz algo, ou quando você faz alguém feliz por um ato de generosidade? Quando eu me sinto mais feliz? Quando eu recebo? Ou quando eu abençoo alguém?
Como você se sente? Quando nós nos sentimos? E nós falamos pela manhã que abençoar mexe com endorfina, dopamina, as nossas serotoninas ali, onde a sensação de prazer para quem recebe é legal, mas é muito mais forte para aquele que doa. E aí tem uma outra pergunta, para que a gente possa ficar matutando. O sentido da sua vida, estar em dar ou estar em receber? Qual o sentido da nossa vida? Olhando para Jesus, irmãos, qual o sentido da vida? O sentido da vida de Jesus foi receber ou foi dar? Doar, contribuir, abençoar. Deus amou tanto o mundo, mas tanto mundo, mas tanto mundo, que Ele deu seu próprio Filho. Deus amou todo mundo, que deu o maior bem que Ele tinha. E eu queria que nós fôssemos para uma outra pergunta. Quanto devo doar? Olha que legal. Quanto eu devo ofertar? Deixa eu dizer uma outra coisa, irmãos, para você não vir na igreja e falar assim, rapaz, eu fui na igreja e o movimento lá foi vida financeira. Entenda, nós não estamos falando aqui no processo financeiro onde você deve dar à igreja. Não é um ato para dar à igreja. E outra, não dê ao pastor. Irmãos, não dê ao pastor. Eu nunca vou receber dízimo seu, oferta sua. Inclusive esse movimento acontece de maneira muito especial na Cidade Viva. E eu já falei em uma dessas pregações, nós não temos ali fora um local onde nós temos o dízimo dos irmãos. Eu não sei nem quem dá dízimo nesse lugar. E nem me interessa quanto você doa. E nem interessa para a Cidade Viva quanto você doa. Isso não nos importa. E tem um negócio mais especial ainda na Cidade Viva, que é a ideia do bivocacionado. Onde nós estamos no ministério e nós estamos trabalhando em uma outra coisa. É esgarçante, mas nos livra de muita coisa. Nos livra de muita interpretação errônea. E tem mais, irmãos. O pastor, muitas vezes que está na igreja, para mim ele tem que trabalhar. Nós temos, a nossa classe de pastor é uma classe preguiçosa. Tem pastor no nosso meio, não? Só eu, né? Mas é uma classe preguiçosa. Onde se ele não viver da igreja, ele não sabe fazer mais nada na vida. Paulo, quando ele estava falando aos irmãos, ele embora, irmãos, ele recebia ali da igreja as ofertas. Quantas vezes nós ouvimos e lemos alguns dos discípulos de Paulo levando oferta a Paulo, mas Paulo ele fazia tendas, ele trabalhava para se sustentar. Praticamente todos os pastores da Cidade Viva, eles tomam de conta de igreja e eles têm outra profissão. Então uma ideia aqui não é o quanto você vai doar à igreja, é o quanto você vai doar ao reino, seja aqui ou seja em qualquer um outro lugar. A ideia de doar é quanto eu dou em amor, em misericórdia, em graça. É quanto eu dou em dom e talento. Nós tivemos uma reunião agora à tarde e falamos para os irmãos o seguinte: irmãos, queridos, entenda. Se você não treina outro, com dom e talento que você tem, que Deus lhe deu, você está enterrando. Entende? Se Deus deu a você um dom e talento e você não treina outro, discipula outro para fazer aquilo que você está fazendo hoje, porque quando o Senhor lhe levar, ou quando
se levar para a glória e levar para um outro lugar, a pessoa a qual você treinou vai fazer a mesma coisa, vai fazer talvez melhor. Mas a ideia aqui é que a gente possa compreender, irmãos, que essa doação é a doação da vida, é a doação do amor, é a doação da misericórdia, é a doação, irmãos, de visitar órfãos e viúvas, é a doação de cuidar do meu vizinho, é a doação de cuidar do meu irmão da igreja. A ideia de doar aqui é doar a minha paciência, a minha graça, a minha bondade, a minha misericórdia, é doar inclusive a minha temperança com o outro. E quanto eu devo doar, que é a pergunta, né? Eis aqui um ponto extremamente controverso por conta, né, de todo mundo, de todo o movimento da igreja. Mas antes de mais nada, com base do que nós já vimos, se dar é ser generoso e nos faz parecidos com Deus, né, o ato de doar algo ou de contribuir, é aquilo que nos assemelha a Deus. E temos Jesus como nosso modelo. Essa expressão ela é maturada na pessoa do próprio Jesus Cristo, porque Ele é o nosso exemplo, tá? Mas o modelo bíblico da generosidade é o de Deus. E qual é o de Deus? Dá tudo por amor. E eu gostaria que você fosse para 2 Coríntios. Vai para 2 Coríntios capítulo 9, versículo de 6 até o 7. 2 Coríntios 9, de 6 a 7. Quando o texto ele diz: lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá com... aquele que semeia pouco, se eu dou pouco no reino, se eu dou pouco dentro, inclusive dentro da minha casa, se eu ajudo pouco, eu vou colher pouco. Mas se eu dou com fartura, com liberalidade, com amor, com graça, eu vou colher de maneira fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Qual a ideia, irmãos? Qual a ideia? Senhor, eu estou doando quanto? E outra, vamos tirar da vida financeira, tá, de recurso financeiro, vamos colocar na prática, por exemplo, da convivência do dia a dia. O quanto eu dou dentro da minha casa, de tempo com os meus filhos. Quanto eu dou dentro da minha casa de tempo? O quanto eu dou de boas conversas com amigos? Boas conversas. Deixa eu discipular você. Deixa eu discipular você. Deixa eu orar por você. Eu vou colocar teu nome aqui e eu vou orar por você. Quanto eu dou para o meu cônjuge? De amor, de graça, de limpeza de casa, de lavar banheiro. De paciência mesmo, assim. Se eu dou ignorância, irmãos, eu vou colher o quê? Ignorância. E se eu dou pouco, eu também vou colher pouco. É isso que a Bíblia está dizendo. Eu vou colher pouco. Senhor, as coisas não estão acontecendo. Tá, Márcio, o quanto eu estou me entregando. O quanto eu estou vivendo. Eu queria chamar a banda já. A quem eu devo dar? Olha que legal. A quem eu devo dar? A quem eu devo doar? Vai para Timóteo, capítulo 5. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Ele vai dizer, 1 Timóteo 5, 8.
E a gente está finalizando. Deixa eu só concatenar aqui a nossa ideia, irmãos. Generosidade como marca da verdadeira fé. Quanto eu devo? Qual deve ser a nossa atitude ao doar? Tá bem? A atitude deve ser em amor e entregar tudo. Nós temos aqui quais as vantagens no doar ou no dar. Tá bem? Qual é a vantagem? Então nós recebemos mais do que aquele que está recebendo a nossa bênção, a nossa doação. A outra pergunta é: quanto eu devo doar? E aí ele vai dizer que eu devo doar segundo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, e na proporção que eu dou mais, eu recebo mais, na proporção que eu dou menos, eu também recebo menos. E agora, a quem eu devo dar? A quem eu devo abençoar? 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, o apóstolo Paulo nos ensina que aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente os da sua própria família, negou a fé e é o pior do que um incrédulo. Observe que esse estilo de contemporâneo individualista que nós vivemos, nós acabamos, irmãos, deixando de ajudar em casa. Então, o primeiro lugar que eu devo doar e que eu devo abençoar e ser generoso é quem? É minha família. É minha casa. O primeiro lugar que deve ser o canteiro do meu plantio, dessa doação, que ele precisa ver a minha doação, o meu coração generoso e o amor que eu tenho é dentro da minha casa. Mas pastor, ajudando financeiramente? Sim. Lembra, é o mesmo bolso. Outra, eu devo ajudar, pastor, então, dentro da minha casa, aqueles que têm a vida financeira desordenada, bagunçada? Não, irmãos. Não. Não, você deve ensinar. Inclusive ele pode olhar para você e ele vê como exemplo. Mas entenda que tem uma pegada de vida financeira, mas não é só isso. E eu não vou ser repetitivo aqui. Mas o primeiro lugar a qual eu devo ser doador e ser generoso e ser amoroso é dentro da minha casa. Aqueles que muitas vezes fizeram maldades ao nosso coração e a gente fica rebobinando há anos. É o lugar do perdão. Dentro de casa é o lugar do perdão, entenda? Às vezes eu perdoo fora, mas eu não consigo perdoar em casa. Eu não consigo perdoar. Eu não consigo perdoar minha mãe, eu não consigo perdoar o meu pai. Inclusive, ele já morreu, mas eu não consigo perdoar. A ideia do primeiro canteiro aqui, irmãos, de doação de generosidade em casa. Um outro lugar que nós devemos doar e ser generosos, nós encontramos em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17. Vai para lá, nós estamos encerrando. 1 Timóteo 5, 17. Quando ele diz: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam da palavra e do ensino. Onde aqui Paulo fala sobre o sustento a ser dado aos ministros da igreja. Entenda, não é problema o pastor da igreja, o ministro da igreja, ele ser sustentado pela igreja local. Não é problema isso. O grande problema que nós temos, irmãos, nesse processo é quando o pastor, a igreja, ele vive esse movimento onde tudo no evangelho, no reino, ele gira em torno de dinheiro, né? E venha que o Senhor vai lhe dar mais, e venha que o Senhor vai produzir. Ele não vai fazer isso, o Senhor não vai nos dar mais se nós chegarmos a contribuir. O ato de doar é um ato de amor, de entrega, de generosidade. Então, é no reino.
E aí é doar também para os missionários, é doar, irmãos, para o aluguel da igreja, para a plantação de outras igrejas, é doar dentro do reino, é doar para montar universidades, montar hospitais. Então, essa ideia e o lugar de doar no reino, na igreja. Mas tem um outro movimento que é em Mateus, capítulo 25. Quando nós finalizamos aqui que nós precisamos doar aos pobres. É um outro lugar, o qual é um outro componente dessa doação. Precisamos ajudar os pobres. Mateus 25, 34, 45. Quando ele diz, Mateus 25, 34, 45. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois tive fome, vocês me deram de comer, tive sede, vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando tivemos com fome, como te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupa e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos visitar-te? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim os fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu tive fome, vocês não me deram de comer, tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo, preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro ou necessitado de roupa, ou enfermo ou preso, e não te ajudamos? Respondeu: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a algum destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazer. Irmãos, essa é a mordomia do reino, entenda. A mordomia do reino é que a gente possa dar de comer a quem tem fome, ir para os presídios. Vai ter que ir para o presídio, irmão. Ah, pastor, mas dentro da máxima eu encontro o cara com 40 anos de cadeia, condenado a 40 anos de cadeia. E ele matou inclusive a mulher com 36 facadas. Eu vou encontrar um abusador de crianças lá dentro. E eu sou melhor em quê? Você é melhor em quê? Se o problema dele é orgulho, arrogância, manipulação, ausência de Deus, mentira, falta de regra, falta de limites. E tudo isso nós temos. E o mesmo motivo que me leva para a igreja é o mesmo motivo que me leva para o bar. Angústia, aflição, tristeza, dores, sofrimento. Mas a ordem de Jesus ao doar é assim: ei, é você o responsável para dar fome, dar de comer a quem tem fome, dar de vestir aquele que não tem roupa, visitar os enfermos, orar pelos aflitos, vestir quem não tem roupa, cuidar dos estrangeiros. E outra, irmãos, tem uma prestação de conta aqui, porque a prestação de conta diz que nós estaremos diante do Senhor e Ele vai dizer para aquele que estiver à sua direita assim: vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque vocês fizeram isso. E o justo vai questionar: mas Senhor, nós fizemos isso quando vocês fizeram a um dos meus pequeninos. E quem é que eu devo fazer? Assim, a todos. Tudo bem, irmãos, eu tenho alguns crivos, tá? Não chega metendo a mão no bolso e fazendo, mas eu não posso deixar de fazer. Eu não posso deixar de fazer.
eu não posso deixar de fazer, porque nós prestaremos conta ao Senhor. E outra, irmãos, para eu finalizar, a resposta para o mundo, escute, queria que você levantasse agora. A resposta para o mundo não está no governo, seja ele municipal, seja ele estadual, seja ele federal. A resposta para o mundo se encontra na igreja, se encontra em mim, se encontra em você. E não naquilo que o Senhor ainda vai nos dar, mas aquilo que Ele já nos deu. Inclusive com sabedoria para administrar bem aquilo que Ele nos deu. Porque o governo, irmãos, vai dizer, sabe o quê? Aos nossos filhos, aos nossos adolescentes: use preservativo para que você não possa ser acometido de doenças transmissíveis. A igreja vai dizer: se preserve, se guarde, guarde para um casamento feliz. O Estado vai dizer: separe. A igreja, eu e você, temos o poder de dizer: existe restauração para o seu casamento. Existe restauração, irmãos, para o pecador. Existe perdão para o pecador. Cidade Viva, quando começou, irmãos, há 20 anos atrás, a ideia principal dos nossos ministérios foi uma casa de recuperação. E alguns irmãos tiveram a coragem, quando o pastor Sérgio lança a proposta da Cidade Viva, algo que Deus tinha movido ao coração dele, criar um espaço para abençoar a cidade. E ele faz o desafio para a igreja. E alguns irmãos metem a mão no bolso ali, começam a contribuir. Pastor Sérgio doou o primeiro carro dele. Algumas pessoas doaram um apartamento, algumas pessoas foram ali e doaram um quadro. Diz que nunca se viu tanta aliança, tanto ouro colocado, posto na mesa. E o significado de tudo isso, irmãos, é o fato de estarmos aqui, porque irmãos lá atrás investiram. Irmãos lá atrás foram generosos, amorosos. E eu tenho aqui um dos alunos que foi um dos primeiros alunos da casa de recuperação, por contribuição de irmãos lá atrás, e foi restaurado dentro da casa de recuperação. Rogério, sobe aqui, Rogério. Aí tu passa aqui, aí dá um tchauzinho. Irmãos, Rogério, encontraram uns amigos da esposa de Rogério. Encontraram o Rogério dentro da comunidade, de uma comunidade, trocando. Ele disse para mim hoje pela manhã: pastor, não foi o berço não, foi o carrinho. Entregando o carrinho do bebê, que na verdade não era nem ele que tinha comprado, era a sogra. Encontraram e mandamos para casa de recuperação. E outros irmãos continuam na luta, como todos nós. E tantos outros. Josean é fruto da casa de recuperação, porque irmãos tiveram a coragem. Pode descer, meu amor. Dizer, irmãos, que toda essa tatuagem aqui é tudo convertida. Vai descer. Irmãos, nós estamos em presídio, estamos em hospitais, nós estamos em rua. Nós estamos todos os dias, irmãos. Cidade Viva trabalha todo dia. Nós estamos construindo um grande espaço agora para que a gente possa ter as nossas reuniões, nossos encontros. Nós abrimos em Barra de Camaratuba. O chefe lá da mesa branca do Espiritismo se entregou a Jesus.
um monte de adolescente que... Tu sabes que a galera do surf, a galera que gosta do tetra e do canabinol, né? Todo mundo se entregando à vida de Jesus. Foi uma das melhores ceias que nós tivemos, de maneira simples. Ontem e hoje, irmãos mandando foto dentro de um grupo que nós temos do NCC, do Núcleo de Cuidado Comunitário. Em Campina Grande a galera está se movimentando, aqui a galera se movimentando. Em Brasília nós abençoamos uma associação de índios, onde os índios, os bebezinhos que nascem defeituosos, eles automaticamente matam. E nós resolvemos proteger. Pastor Saulo está comandando tudo isso. Nós continuamos cuidando de dependente químico no corredor da vida, aqui na quinta-feira, das famílias. A igreja de Jesus nunca vai parar. Agora nós precisamos ter corações generosos, amorosos. Se você não tiver condições de ajudar financeiramente, ore. Se você não tiver condições de orar, vá então. Mas é impossível isso sem oração, irmãos. É impossível. Vá, se doe. O dom e talento que Deus me deu e Deus deu a você foi para que a gente possa dar a alguém, doar a alguém, abençoar pessoas. Esqueça esse negócio de que eu já fui experiente, já trabalhei muito, já servi muito. O tempo para servir é hoje, agora. O tempo que o Senhor está precisando do meu dom e do meu talento é hoje, agora. Nós nunca vivemos um tempo tão difícil, irmãos, onde as pessoas estão tão desesperadas, angustiadas. Agora, nesse instante, pessoas estão tirando a própria vida. Tem pessoas trancafiadas dentro dos seus quartos escuros, angustiadas. E a única coisa que lhe vem pela cabeça é tirar a vida, porque vai acabar com a dor. Mas nós temos a esperança, que é Jesus. Por isso o pedido que nós fazemos é: entregue tudo ao Senhor. O dinheiro não é meu, o dinheiro é dele. Dom e talento não é meu, é dele. Tua casa não é tua. Você não pode, nós não podemos ficar brincando de evangelho, de evangeliquei. Ele vai voltar. E ele vai pedir conta. Eu queria que você fechasse seus olhos e eu gostaria agora que você fosse para